Quinta porta que nos leva ao inferno, ou seja, nos afastamos do céu da vida eterna. Que porta é esta? É forte a gente falar, padre, mas o protestantismo é uma porta do inferno. E aqui a gente não está dizendo que todos os protestantes irão para o inferno, não é isso. A questão é o seguinte, as ideias protestantes, elas são a porta do inferno. Eu vou citar 4. Por exemplo, o protestantismo ele nasceu no tempo da saída do teocentrismo para o antropocentrismo. Teocentrismo, Deus era o centro. Antropocentrismo, o homem é o centro. Então o protestantismo já nasceu orgulhoso. Existe protestante humilde, mas o protestantismo é orgulhoso. Exemplo, eu não preciso de santo, de anjo, de Maria, eu vou direto a Jesus. Isso é o quê? Orgulho. Eu não me confesso com o padre, eu me confesso direto com Deus. Isso é o quê? Orgulho. Eu não preciso de igreja, eu mesmo sou igreja. Isso é o quê? Orgulho. E o orgulho é o pecado predileto de quem? De Lúcifer. O senhor entendeu? Segunda coisa, o diabo é o divisor. O que o protestantismo é? A divisão. Quando Jesus morre na cruz, padre, rasgou as vestes de Jesus em 4 partes. As vestes é a salvação, norte, sul, leste, oeste, e veio para salvar a humanidade inteira. Mas a túnica de Jesus não foi rasgada. Por quê? Porque a túnica de Jesus é a igreja, e a igreja não pode ser dividida. A igreja é uma. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só liturgia. O que Lutero fez? Rasgou um pedaço da túnica. E de Lutero para cá, até hoje, todo dia alguém rasga um pedacinho, alguém rasga um pedacinho. É a dissidência da dissidência, a divisão da divisão, a briga da briga. Porque hoje, só no Brasil, são 48 mil denominações protestantes, uma diferente da outra. Quantos mil? 48 mil, só que no mundo se Por trata de enquanto. 65 mil no mundo. O senhor tem noção disso? Cada um usando a mesma Bíblia, mas prega uma doutrina, ensina uma coisa. Agora o senhor faz uma pergunta. Como que o Espírito Santo pode falar uma coisa na mundial, uma coisa na universal, uma coisa na Assembleia, uma coisa na Adventista, uma coisa no Testemunho de Jeová? Ou seja, cada doutrina protestante tem uma interpretação de um jeito. Quem é o pai da divisão? Quem está atrás da divisão é o inimigo de Deus. A terceira coisa que o protestante roubou, que é cruel, a famosa 5 solas da reforma é uma destruição. Por exemplo, somente Jesus, eu não preciso da igreja. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Não tem como o senhor separar o corpo da cabeça. Toda a salvação vem de Cristo, cabeça existe através do seu corpo, que é a igreja. Isso é uma loucura, se eu querer separar. Quando Paulo perseguiu os cristãos, Jesus aparece e fala assim, Paulo, a quem tu persegue sou eu. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas Paulo perseguia a igreja. Mas perseguir a igreja é perseguir Jesus. A igreja é o corpo mesmo de Deus. Olha a loucura. Segunda heresia, que é mais cruel. Somente a fé salva. Eu não preciso das obras. Quem disse isso? Tiago 2,14, a fé sem obra é morta. Tiago 2,24, nenhum homem é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Mateus 16,27, o Filho do Homem voltará e julgará cada um conforme suas obras. Bem claro, está em Romanos 2,6, o Senhor retribuirá a cada um conforme suas obras. Fé sem obra é morta. Protestante não, basta eu crer e tudo está resolvido, o que já é uma outra loucura. Terceiro, só a Bíblia é a fonte de fé. Padre, o cristianismo sobreviveu 400 anos sem Bíblia. A Bíblia, como nós temos aqui, ela foi montada no Concílio de Cartago em 392 por São Jerônimo e o Papa Dámaso. Quem decidiu que os 27 livros do Novo Testamento eram inspirados foi a Igreja Católica. Se o senhor quiser separar a Bíblia da tradição, bagunçou o meio de campo todinho. Porque o tripé da revelação é Bíblia, tradição e magistério. Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita. Sagrada tradição é a palavra de Deus oral. Sagrado magistério é a inspiração que interpreta para nós a Bíblia e a tradição. Jesus diz em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Outra coisa da reforma protestante, que é o terceiro solo, que é o mais cruel de todos. Aí vem o sola Deus glória. Na cabeça de Lutero, dá glória a Maria, dá glória ao santo, e está roubando a glória de Deus, seria idolatria, o que é uma besteira. Deixa eu explicar para o senhor. Quando a igreja dá glória ao santo, a primeira razão do culto do santo é dar glória a Deus. Eu estou glorificando o Criador na criatura, exaltando o Criador na criatura. João 17:22, dei-lhes a glória que me deste. Então, já é para poder negar isso. Outra coisa mais cruel também, que eles pregam muito, é sola gratia. Só que esse sola gratia de Lutero, somente a graça, tem um detalhe. Na cabeça de Lutero, a graça cobre o Senhor com o manto, e isso, ele não te transforma, você continua pecador. Então peque, creia, que a graça cobre você. Então o homem não é transformado pela graça, o homem é coberto pela graça. Olha a loucura. Logo, para Lutero não tem santidade. Porque para ele, o homem não é transformado a partir de dentro. E aqui as pessoas que não conhecem, vamos explicar melhor. Na cabeça de Pelágio não existia pecado original.
O pecado original foi um mau exemplo de Adão e Eva, então o homem é bom sem a graça. Na cabeça de Lutero é o outro extremo. O pecado original destruiu a natureza humana e o homem não faz nada, ele é sujo por si só. Para nós católicos, o pecado original manchou a natureza. Ele não destruiu a natureza humana, só manchou. E aí tem uma coisa forte que a gente tem que dizer, padre. Então, na cabeça de Lutero, a graça cobre. Para nós católicos, a graça nos transforma. E eu posso ser santo pela graça. Então veja a bagunça. Aí sem contar que anula o sacramento, só tem a Eucaristia como um símbolo. Alguns hoje nem creem que o batismo mais é para salvação. É tanta interpretação. Então resumindo, o protestantismo é uma torre de Babel. Cada um fala uma língua diferente. A igreja de Pentecostes fala uma só língua, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Por isso que infelizmente o protestantismo é uma porta do inferno. Então cuidado para você não se enganar. A verdade Deus liberta, a verdade constrói. Aquele que divide não é de Deus. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo.